Olá, quinto ano, bom dia. Semana passada nós estudamos um pouquinho sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, e hoje nós vamos bater um papo sobre regras. Será que elas são úteis? Será que as regras servem para alguma coisa? Então vamos lá. Desde que vocês chegaram no mundo, cada um de nós, chegamos no mundo, nós nascemos e nós já aprendemos ao longo do tempo que existem regras. São as pessoas adultas, que vão nos ensinando pouco a pouco, desde criancinha, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Essas pessoas também apresentam para nós regras que nos orientam em nossas ações, na nossa vida diária. Na página 10 tem um texto que explica bastante sobre isso. As regras, elas fazem parte das mais diversas situações da vida humana. Por exemplo, existem regras na família, na escola, nos locais de trabalho, em lugares públicos, de forma geral, nas ruas, praças, na sociedade de forma geral. São as regras que mostram, que determinam aquilo que é permitido ou aquilo que é proibido. São as regras também que dizem o que as pessoas têm a obrigação de fazer, mesmo que elas não estejam com vontade, tá? Algumas regras servem para proteger as pessoas e outras servem para garantir uma boa convivência entre elas, tá? Porque aí cada pessoa percebe que tem um limite a ser seguido. Nós não podemos ultrapassar os limites das regras, de boa convivência. Outras regras servem para a organização, organizam o ambiente em que as pessoas vivem, as atividades que as pessoas realizam. Existem regras que são os governantes que criam, como o presidente da República, por exemplo, ou os representantes de cidades, de estados e dos países, como eu citei o exemplo do presidente da República. Essas regras são conhecidas como leis, as que os representantes criam, tá? E quem desrespeita as leis recebe algum tipo de punição. Nós não podemos simplesmente desrespeitar alguma lei e ficar como se nada tivesse acontecido. Nós devemos obedecer, temos direitos e também deveres enquanto cidadãos. Então, somente lendo esse texto, ouvindo essa explicação, nós podemos perceber o quanto as regras são úteis, o quanto elas são necessárias. Imagine vocês se cada pessoa resolvesse criar as suas próprias regras, o caos que seria o mundo. Então, as regras, de forma geral, elas servem para organizar a sociedade. As regras servem para que a gente saiba o nosso limite, saiba o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer também, tá? Aqui então na página 11 da apostila, vocês vão anotar algumas regras que fazem parte do cotidiano de vocês, tá? Do dia a dia, na família e na escola. Na letra A, vocês vão anotar regras da família, regras em família, que fazem parte da sua casa, aí do seu lar, da sua família de forma geral. O que a sua família faz, quais as ações que a sua família pratica que podem ser consideradas como regras. Quais são as regras da sua casa, tá? O que pode, o que não pode. Quais são as regras na escola? Nós temos muitas, Então vocês podem relembrar algumas e escrever aqui. Atividade 2 nós não faremos porque não será possível a gente fazer a comparação entre as regras que vocês escreveram e a que os colegas escreveram, tá? Então a atividade 2 nós não faremos. E aí quando vocês terminarem de fazer essa atividade, a letra A e a letra B, vocês perceberão como as regras são boas. Por mais que às vezes a gente tenha preguiça ou não queira obedecê-las, nós sabemos que elas servem para o nosso bem. As regras vão ajudar a convivência das pessoas, vão ajudar a organização do ambiente. Se não houvesse, por exemplo, regra na escola, eu acredito que nem todo mundo iria estudar todos os dias. Ou o aluno não faria o dever, ou faria somente aquilo que ele quisesse. Ou imagine só se o professor fosse trabalhar somente o dia que desse na telha. Então a regra, ela é super importante, elas são essenciais para a nossa vida. Por fim, na página 12, nós temos uma atividade opcional, tá? Aqui vocês vão fazer essa atividade se vocês desejarem, tá? Não é uma atividade obrigatória, tá? Porque seria uma atividade que deveria ser desenvolvida em sala de aula. Mas vocês têm uma opção de fazer essa atividade em casa, tá bom? Então nós estudamos até aqui que as regras, elas são úteis em diversas situações de convivência, na família, na escola, no ambiente de trabalho, e elas ajudam na organização de diversas atividades que nós realizamos no dia a dia. Por exemplo, quando nós participamos de um jogo, nós precisamos respeitar as regras. Nós só conseguimos atingir um objetivo, pelo menos corretamente, se nós respeitarmos as regras de um jogo. Então vocês vão observar que lá no material de apoio existe um tabuleiro com esses cartões aqui, com essas carinhas de permitido e proibido.
Lá vocês vão observar que a carinha amarela é o permitido, que está sorrindo, e a carinha vermelha mais brava é de proibido. Aí vocês vão destacar essas cartas e vão tentar criar um jogo com esses cartões. O objetivo desse jogo é conquistar 3 cartões que estão com a palavra permitido, tá? Para que esse objetivo seja alcançado, vocês precisam criar regras, tá? O vencedor será aquele que alcançar o objetivo primeiro. Então, não existe uma resposta certa para essa atividade, porque cada um de vocês pode criar regras diferentes. Lembrando que o objetivo do jogo é o mesmo. O objetivo é conseguir 3 cartas com a palavra permitido. Agora, as regras para se conquistar isso, cada um vai definir as suas próprias regras. Então, essa atividade para que vocês se divirtam em casa, com algum familiar, consigam criar aí com o pai, com a mãe, algum irmão, né? Um primo, alguém que esteja em casa com vocês. É uma atividade bacana para vocês interagirem, tá bom? Então, dessa atividade não precisa de foto. Vocês me enviaram foto somente da página 11, ok, crianças? Um beijão para vocês e até a próxima aula.